Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre a gestão do mix de produtos, também a gestão de serviços e de marcas, que corresponde ao elemento produto dentro do mix de marketing. O desenvolvimento da estratégia do produto, ou seja, do mix que compõe a oferta que será apresentada ao mercado, é um dos elementos mais importantes e é o primeiro que nós começamos quando a gente começa a trabalhar com o mix de marketing, né, com os 4 P's. Ele é sempre o inicial. E por quê, gente? Porque para você ter uma transação, uma troca social, você precisa ter algo para apresentar. Então, se você estiver tentando vender algo que as pessoas não querem, que não atenda necessidades do seu público, que não seja compatível com o contexto tecnológico ou contexto da competição, ou mesmo que ela seja capaz de apresentar diferenciais que conquistem o seu cliente, dificilmente a sua estratégia de marketing seria bem sucedida. Por isso, o desenvolvimento da estratégia do mix da sua oferta, composto pelos produtos, pelos serviços e pelas marcas, ele é fundamental e as empresas fazem a gestão do mix e renovam o seu mix a todo momento. Só para a gente pensar um pouquinho, basta ver um tanto de produtos novos que são lançados no mercado. E nós sabemos que as empresas estão sempre lançando produtos, mas nem sempre eles são bem-sucedidos. Por exemplo, olha esse produto aqui, o Ruffle Max. Ele foi um produto que foi lançado, depois eles relançaram com outro nome mais recentemente, mas na época que foi lançado a primeira vez não foi bem sucedido. E o Microsoft Bob, um sistema operacional que tinha a ideia de ser mais amigável, mais facilmente entendível, mas na verdade ele era muito complexo e pouco intuitivo. E além disso, carregava muito, era muito pesado para rodar no computador. Acabou sendo um dos grandes fiascos da Microsoft. Ou mesmo a Apple Newton. Olha a Apple, tantos produtos que são bem-sucedidos hoje, que revolucionaram o mercado. Mesmo essa empresa, à sua época, teve uma falha de marketing. Então nós podemos ver que as empresas estão sempre lançando produtos e na prática, gente, a maior parte dos produtos, a maior parte das ideias, elas não são bem-sucedidas. Existem vários fatores para isso, mas o fato é que mostra o fato das empresas estarem tentando se atualizar, tentando se manter na vanguarda com aquele seu mix de produtos e serviços, isso mostra como esse desafio ele é complexo. E, além disso, como que esse desafio é um desafio contínuo e que, muitas vezes, as empresas podem perder algum produto que não vai ser bem sucedido, mas essa é uma roda natural. A gente tem que tentar diminuir a falha desses novos produtos, mas nós temos sempre que pensar em como renovar o nosso mix e como a gente pode adequar a nossa oferta ao que existe no mercado. Na perspectiva de marketing, qual seria então a definição de um produto? Produto é muito mais do que algo tangível que você está entregando no mercado. Na verdade, quando nós falamos em produto para o marketing, nós estamos falando de uma oferta. Algo que pode ser apresentado ao mercado que visa atender a uma necessidade ou satisfazer um desejo. E por isso, a nossa oferta, que vai ser o nosso produto, ele pode incluir um mix de vários elementos que podem ser tangíveis, como os bens, ele pode ter serviços, ele pode ser experiências, eventos, dentre todos os outros elementos que compõem o escopo do marketing. Sendo assim, gente, a gente sempre pensa o produto como algo que vai muito além de algo tangível que está sendo entregue no mercado. Algumas correntes que têm ganhado notoriedade na academia e que têm reflexos práticos notáveis na atualidade vão além dessa definição e dizem que, na verdade, toda a oferta que está sendo entregada no mercado nada mais é do que um pacote, um conjunto de soluções que está sendo entregue como uma forma de benefícios que compõem a nossa proposta de valor. Nesse sentido, quando a gente está falando em trabalhar o produto da empresa, nós estamos falando muito além de quais são os serviços específicos ou produtos, mas sim como que você desenvolve um conjunto de soluções para auxiliar o cliente naquele contexto a resolver determinados problemas. Então, nesse aspecto, né, trazendo aí essa teoria de grande impacto acadêmico, a lógica dominante de serviços, que basicamente reduz todo tipo de oferta a um tipo de serviço.
Ou seja, quando você compra um computador, você não está, na verdade, comprando um bem físico. Você está comprando uma forma de você fazer os seus trabalhos acadêmicos, de você ser mais produtivo ou de você interagir socialmente. E todas essas características que são inerentes de um serviço, são intangíveis, elas vão se sobrepor aos próprios elementos tangíveis daquela oferta. Ou seja, em última instância, tudo que nós estamos ofertando no mercado são propostas de valor que visam auxiliar o cliente a criar valor de maneira compartilhada para solucionar os problemas que esse cliente tem. É notório que quando você desenvolve a sua oferta, você tem que pensá-la de maneira a atender aquelas necessidades e desejos ou problemas do cliente que são os mais básicos até aqueles que são mais sofisticados, que vão tornar a sua oferta uma oferta diferenciada na perspectiva do cliente ou mesmo aquilo que o seu produto pode vir a ser no futuro. Para a gente entender como a gente tem que pensar a nossa oferta nesses diferentes níveis, a gente pode usar o modelo de níveis de produto que foi inicialmente proposto por Levy, um autor bastante influente dentro da área de marketing, e ele propõe o seguinte: o ponto de partida para pensar a sua oferta é saber qual que é o benefício central. O que essencialmente você está satisfazendo, qual o problema central que você está solucionando daquele seu cliente. O seu produto básico ele vai ser um conjunto de atributos e soluções que permitem atender essa necessidade ou solucionar esse benefício central. Então, quando a gente fala do produto básico, nós estamos falando de características mais concretas que permitem atender aquele benefício central que será apresentado ao mercado. O produto esperado, ele representa as expectativas do consumidor em relação àquela oferta. Então, quando nós falamos do que o cliente espera do produto, quais são as expectativas em termos de performance, de qualidade, de durabilidade, em termos de status, todos esses elementos podem compor o mínimo que você deveria ter para que você tenha uma capacidade ali de se equiparar aos concorrentes. Se você não tiver um produto que, dentro daquele contexto, aquele benefício central que você está atendendo, você tem que ter ali os atributos básicos da sua oferta. Mas nesses atributos, você tem que atender o mínimo que o cliente espera, que é o produto esperado. Só que isso não é o suficiente para que você consiga se destacar perante os competidores e consiga conquistar os seus clientes. Para que você conquiste os clientes, você tem que ter um produto ampliado. O produto ampliado são os seus diferenciais competitivos. O que você consegue apresentar para o mercado que torna a sua oferta única e especial ou que a torna vantajosa na perspectiva do cliente, que traz um valor percebido, um valor para o cliente superior que as ofertas concorrentes. Então, no produto ampliado que nós vamos ter a grande parte da competição entre as ofertas existentes no mercado, em como os diferentes competidores criam elementos de diferenciação para conquistar o seu mercado. Já o produto potencial representa aqueles atributos que extrapolam, que vão para o futuro. São coisas que você hoje não oferta, mas que você potencialmente pretende ofertar ou pode ofertar essa oferta no futuro, de maneira a continuar competitivo naquele mercado a partir das mudanças tecnológicas e culturais que podem acontecer. Vamos a um exemplo de um aplicativo de carona. No caso de um aplicativo de carona, o benefício básico é você se deslocar, né? Permitir que o cliente se desloque na cidade, na região onde ele está. E o que é o produto básico? O básico você tem que ter o veículo e o motorista. Então, sem veículo e o motorista, você não consegue gerar essa locomoção por meio de um aplicativo de carona, né? E também o próprio aplicativo de carona seria parte desse produto básico. Um outro exemplo, em termos da expectativa do cliente, então o cliente normalmente ele vai esperar que o transporte seja feito de maneira confortável, que o veículo esteja limpo e que o motorista seja educado. Então, observe que, por mais que para você gerar esse seu benefício central, bastaria ter o veículo, o motorista e o aplicativo, para que isso seja feito na expectativa, atenda a expectativa do consumidor, você tem que ter esse produto esperado. Então, tem que ter conforto, limpeza e outros atributos que as pessoas esperam ao adquirir uma oferta dessa natureza. Agora,
O que é o elemento de diferenciação, né? O que é aquela parte do produto que permite se diferenciar a oferta? Você pode, por exemplo, ter um preço mais baixo, ou um produto premium, né? De alta qualidade, ou você ter ali serviços adicionais, como uma água, uma bala, ou uma segurança adicional para no uso daquele aplicativo. Todos eles podem se tornar elementos de diferenciação que vão fazer parte do seu que vão fazer parte ali da sua oferta, né? Bom, e o que seria aquele potencial daquele produto? Por exemplo, o transporte urbano que seja feito por via aérea. Então, esse é um potencial e, por exemplo, muitas empresas, né, o próprio Uber tem feito essa a utilização, investido bastante para o desenvolvimento de transportes aéreos nas cidades. Então, isso se torna parte do seu produto potencial. E normalmente as empresas elas podem ter um conjunto bem amplo de soluções, serviços e bens que vão ser a parte da sua proposta de valor e parte dessa sua oferta que será apresentada no mercado. E muitas vezes, de acordo com o setor da empresa, com o seu modelo de negócios, nós podemos ter elementos que vão compor esse mix que vão ter diferentes características. E essas características desse nosso mix, da nossa empresa, vão ser fundamentais para a gente pensar a estratégia e pensar as peculiaridades na hora de lidar com a nossa oferta. Então, quais são as 3 grandes características para a gente pensar o nosso mix, pensar a caracterização do nosso mix de produtos? Primeiro, qual é a característica desse produto em termos de durabilidade e tangibilidade. Então, alguns produtos eles vão ser consumidos no primeiro uso, né, que seria ali os bens não duráveis, né? Então, por exemplo, você compra um leite, então você toma ali o leite, acabou o leite, né? É um suco, um refrigerante, uma refeição. Então, a maioria desses produtos, produtos de limpeza, por exemplo, né? Mas eles são bens tangíveis, né? Então, ele tem algo concreto que você consome e depois ele desaparece. Existem os bens duráveis, que são aqueles que permanecem você usa ele durante mais tempo, como um computador, como roupas, como, por exemplo, automóveis. São aqueles bens em que você realiza uma compra e você vai utilizar aquele produto normalmente por um período mais longo. Então, ele vai durar por um período bem maior do que os bens não duráveis. E nós temos aqueles serviços, né, que são basicamente, os serviços seriam basicamente um produto de natureza intangível, onde você não tem algo concreto, ou tem poucos elementos concretos, e eles ocorrem muito mais como uma forma de interação entre a empresa e o cliente, visando atender as necessidades ou solucionar os problemas dos clientes. O que é interessante dessa caracterização, tá, gente? No caso dos bens não duráveis, normalmente as decisões, o comportamento do consumidor, por exemplo, ele tende a ser, ele não é tão complexo, né? Então, assim, quando você vai comprar um leite, você não é o mesmo processo de comprar um carro. Então, o processo de decisão de compra de um bem não durável, ele tende a ser menos complexo. Mas ele também é mais recorrente. Você faz essas decisões de maneira mais recorrente, muitas vezes de maneira mais automática, né? E aí tem alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, nos bens não duráveis, a presença no ponto de venda é muito importante na maior parte dos casos. Ter uma marca também que ela seja facilmente lembrada e com associações positivas, vai reforçar com que o cliente ele compre aquele produto ali periodicamente aquele seu produto. No caso de bens duráveis, a força de vendas é muito importante. Você consegue ter é muito mais fácil ter diferenciais competitivos em bens duráveis, porque você tem um processo de decisão complexo e aí você consegue achar pontos de diferenciação na mente do consumidor, dado que ele vai estar apto a perceber as diferenças entre as ofertas. Ele vai fazer um esforço para perceber essas diferenças. E, por exemplo, no caso dos serviços, como você não tem muitos elementos intangíveis, você tem toda uma peculiaridade na hora de gerir os serviços, que nós, inclusive, veremos com maiores detalhes ainda nessa unidade. Bom, ali em relação ao consumo, como será o consumo daquela oferta? A gente tem produtos que podem ser comprados, né, por conveniência. Normalmente, produtos de conveniência
são aqueles em que você está precisando ali com uma certa urgência, que você não vai fazer um grande esforço de tempo ou de deslocamento para você adquirir o produto. Então, se você vende bens de conveniência, estar próximo ao consumidor, ter um processo simples de compra, ter um delivery, ter um site bacana, vai ser extremamente importante. Uma entrega rápida, né, e confiável. Por outro lado, quando a gente tem compras por conveniência, o preço, por exemplo, tende a ser menos importante. Não é à toa, né? Você vai comprar lá algo que você está precisando, você não vai fazer uma pesquisa de preço extensa, você vai comprar normalmente dentro das alternativas, ali, muitas vezes a primeira alternativa que apareceu para você. Então, muitos bens de conveniência, por exemplo, eles são usados para colocar aquelas... Imagina que você tem um bem lá, um medicamento. Então as pessoas querem medicamento com conveniência. Estou gripado, preciso comprar um equipamento, um remédio para gripe, e eu vou lá na farmácia. Na hora que eu chego na farmácia, comprar esse bem de conveniência, eu normalmente posso escolher por alguns critérios. Por exemplo, eu acho que ele é mais barato, que vai ter o produto, eu tenho confiança que vai estar aberto, é perto da minha casa. E lá você vai colocar outros bens de conveniência que podem ser vendidos de forma conjunta, né? Então você coloca lá o chocolate, né? A pessoa, na hora que está indo embora lá, não, a pessoa normalmente vai fazer uma compra de remédio, compra um chocolate também para ajudar a aliviar um pouco o estresse. Mas percebe-se que essa é uma compra de pouco envolvimento afetivo e cognitivo. Ela é mais de algo mais espontâneo que aconteceria, né, nesse comportamento consumidor. Quando aqueles produtos têm compra comparada, eles normalmente são aqueles que existe um maior esforço do consumidor para comparar as alternativas. Como eu vou comprar um computador, um celular ou um carro. Nesse caso, a gente tem que preocupar mais com os atributos da oferta, e a gente tem que ter uma boa forma de demonstrar nossos diferenciais em relação aos competidores, e normalmente o consumidor vai fazer um processo de compra muito mais complexo, e aí sim, vários atributos podem ser relevantes e cada segmento de mercado vai reagir de forma distinta a essas diferenças. Os bens de especialidade são aqueles que são considerados como únicos da perspectiva do consumidor e que não existem tantos concorrentes dentro daquela categoria. Por exemplo, um relógio Rolex. Quem quer comprar um relógio Rolex? Aquilo dali é um bem de especialidade. Se tiver uma loja só em um lugar da cidade, eu vou até aquele local, eu vou olhar as alternativas, porque para mim aquele produto é único. Então, no caso dos bens de especialidade, a localização, por exemplo, não é tão importante. Você ter uma marca forte vai ser muito importante para que o produto continue sendo percebido como algo único e especial. E também o processo de decisão de compra ele é menos complexo, porque muitas vezes ele não é uma compra que tem um grande esforço cognitivo. É uma compra que muitas vezes é guiada por elementos emocionais, elementos instintivos ali de eu gostar da marca, ou de eu ter um apego emocional, um engajamento com a marca, vai pesar muito mais. No produtos de luxo são os melhores exemplos, né? Então, bens de luxo normalmente são de especialidade. A pessoa que quer comprar uma marca Chanel, ele vai até a loja da Chanel comprar. Ele não precisa ter a loja só porque é do lado da casa dele. Ele não vai ficar fazendo comparações de bolsas de diferentes marcas, porque a pessoa que quer comprar Chanel, quer uma Chanel. Né? Então, assim, claro que eu estou dando um exemplo aqui de um caso mais de uma pessoa que percebe essa marca como sendo única. Então, essas marcas tentam se posicionar como especialidade, de modo a que ela não tenha uma concorrência direta. A ideia é ela tentar criar esses pontos de diferenciação tão fortes que, basicamente, as pessoas vão perceber a sua oferta como única e, portanto, a competição não é tão direta como nos produtos de compra comparada. E temos também aqueles produtos que são não procurados, são aqueles produtos que as pessoas não querem consumir, tipo comprar um espaço no cemitério, por exemplo, né, um jazigo, né? Então as pessoas têm certa repulsa, né, um seguro de vida, né? Então são aqueles bens onde a força de vendas é mais importante e criação de mecanismos para reduzir a resistência do consumidor vão ser muito importantes para você dar sequência, né, e conseguir atingir o seu objetivo de marketing. E temos aí os bens empresariais, né? Que aí todos eles relacionados ao mercado B2B, que podem ser desde materiais e peças, né? Então são aqueles que entram lá no dia a dia da produção. Muitas vezes você tem uma compra mais recorrente, né? Então ali aquela compra que é ou a recompra simples ou a recompra modificada vai ser muito utilizada nesses casos.
né? E esses bens eles são essenciais para a produção daquele seu cliente. Então, na verdade, eles são bens que entrariam naquela sua produção de maneira direta ou indireta. Nós temos os bens de capital, né, que são bens normalmente de grande valor, então você vende lá máquinas, né? Então, ali normalmente você teria uma compra do consumidor que seria do tipo nova tarefa, no sentido de que cada nova compra vai ser um grande esforço de avaliação, vai ter aqueles vários influenciadores que vão atuar no processo, e a conquista do cliente é algo complexo de longo prazo. E normalmente o investimento por parte da empresa também é muito elevado. Então, nesse caso, ter grandes diferenciais competitivos, normalmente as vantagens de custo e performance são essenciais nesse setor. Então, quando você consegue aumentar a produtividade do seu cliente, tendo um investimento, visto o investimento que terá que ser feito, isso vai acabar sendo muito importante se você fornece bens de capital. No caso de suprimentos de operações e manutenção, eles são itens que não são iguais materiais e peças que entram todo dia na produção, mas eles são necessários para que a empresa continue funcionando. Então as compras não são tão recorrentes, é importante manter um fluxo, né, igual materiais e peças, que você tem às vezes a integração do sistema de informação do cliente com o fornecedor para que as peças venham num período ali de otimização de estoque, por exemplo, né? Nesse caso de suprimentos e operações, as compras podem ser mais esporádicas, muitas vezes vai haver uma relação de compra e venda, vai ter um vendedor, e muitas vezes essa gestão do relacionamento vai ser muito importante nesse caso, porque não é algo automático e não é algo esporádico como os bens de capital. Então não é algo automático como materiais e peças, na maior parte das vezes, e não é algo esporádico como bens de capital, que são compras muito corriqueiras. No caso de suprimentos e operações, são compras que ocorrem de tempo em tempo, então você vai ter que ter sua equipe de venda, visitando seus clientes, perguntando se os itens estão ok, se ele está precisando de algo mais, mostrando uma novidade de um produto que pode aumentar a produtividade, aumentar a vida útil dos bens de capital e assim por diante. E temos também os serviços de manutenção e consultoria. Nesse caso, também são serviços mais esporádicos, normalmente de alto valor aquisitivo e de grande impacto no cliente. Então, esses também, você tem que ter grandes diferenciais competitivos, construir uma marca forte, ainda mais a marca vindo porque você tem serviços, né? Então uma consultoria. Como que você vai saber que aquela consultoria é boa? Um dos elementos é a marca, qual é o histórico daquela empresa, para quem são os clientes daquela empresa. Então, nos casos de serviços de manutenção e consultoria, a marca é muito importante, o relacionamento não é tão contínuo e, por isso, você precisa desenvolver uma presença junto àquele seu público e realizar ali esforços para você tentar conquistar clientes ou manter seus clientes. Pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde apresentei o conceito da gestão do mix de produtos e as principais definições para a gente começar a pensar nas decisões estratégicas em relação à nossa oferta. Nessa videoaula teve esse objetivo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.